Olá, oitavo ano, e aí, tudo bem? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre análise morfológica, certo? Bom, nós vamos resolver primeiro um exercício e depois vamos continuar a conceituação das 10 classes gramaticais. Vamos lá então, temos aqui: aponte a classe gramatical das palavras em destaque, conforme as funções morfológicas exercidas por elas na frase. Temos então a frase: a mulher que está de óculos amarelos não deve ser a passageira que eu tenho de levar, né? Vamos dizer que você seja um taxista ou então, né, algum trabalhador aí, no caso, por exemplo, do Uber, entre outros então tipos, né, de transporte aí que temos hoje. Beleza, vamos lá. Vou ter de apagar aqui porque vai ser diferente aqui, né, na minha análise, mas vamos lá. Nós temos aqui a palavra que está, então, em destaque, né? Está, também está em destaque. De, também está em destaque. Óculos, também está em destaque. E amarelos, também está em destaque. Vamos ver então aqui, observem. Temos então este que. Temos de analisá-lo conforme a frase. Ó, a mulher não deve ser a passageira que eu tenho de levar. Que mulher? Que está de óculos amarelos. Então temos aqui um pronome relativo, porque retoma uma palavra que está na oração principal. Nós já estudamos isso, então eu posso fazer esse tipo de análise, né? Então, um pronome relativo inicia uma oração subordinada adjetiva, tá? Beleza? Tá, agora está. É conforme a morfologia esta análise, não é? Então, está é um verbo, conforme a morfologia. Pode ser regular, irregular, anômalo, defectivo, defectivo, então, pessoal, impessoal, unipessoal, ou pode ser abundante, ou pode ser principal, pode ser auxiliar, certo? Pode ser um verbo que está em alguma forma nominal, né? Infinitivo, gerúndio ou particípio, e aí vai. Beleza? Então, vamos lá. A mulher que está de óculos amarelos. Olha, é um verbo que está sozinho. Ele não vem em uma locução verbal. Então, verbo principal. Beleza? Vamos classificá-lo quanto ao radical, ou seja, a regularidade ou a irregularidade do radical. Ou mesmo pode ser um defectivo. Então, vamos conjugar o verbo. Eu estou, tu estás, ele está. Nós estamos, vós estáis, eles estão. Pretérito perfeito. Por exemplo, eu estive, tu estiveste, ele esteve. Nós estivemos, vós estivestes e eles estiveram. Muda o radical. Muda muito? Não. Anômalos é só nós, então, memorizarmos. É o verbo ser e o verbo ir. Alguns aí ficam com, no caso, umas discussões sobre dois outros verbos. Não vou mencioná-los para não confundir. Tá bom? Beleza. Mas eles lembram, sim, o radical, né, do verbo básico. Verbo estar. Beleza? Então, verbo irregular. Beleza. Verbo irregular. Agora, há outras noções? Bom, o verbo está flexionado. Então, ele não está em uma das formas nominais. Beleza? Nós já eliminamos todas aquelas análises, então identificando este verbo como irregular. Tá? Beleza. O verbo, por exemplo, está em que conjugação? O verbo estar. Né? Essa forma verbal está. Então, está na primeira conjugação. Verbo de primeira. Verbo de primeira conjugação. Mais alguma análise? Será? Bom, eu acho que não, né? A não ser esta daqui. Está em que tempo verbal e em modo? Em que modo também, né? Então, está. Eu estou, tu estás, ele está, ou ela está. Presente do modo indicativo. Beleza? Bom, então, terminamos aqui a nossa análise deste verbo. De
É uma preposição, que simples. Essencial ou acidental? Essencial. A ante após até com contra de é a lista de, no caso, preposições essenciais. Beleza? Óculos é um substantivo. Que tipo de substantivo? Entre próprio e comum. E aí? Comum. Não nomeia um ser específico, não é? Beleza, entre simples e composto. Simples. Entre primitivo e derivado. Primitivo. Entre concreto e abstrato. Concreto. É coletivo? Não. Né? Então, é isso aí. Né? Temos aqui a classificação, no caso, né, deste substantivo. Está esse substantivo no singular ou no plural? Os meus óculos. É no caso, substantivo que só tem uma forma. Tá? Os meus óculos, você vai falar um óculo? Não, né? Então, nós temos aí um substantivo que, em si, vai estar em uma só forma. Tá? Beleza. Deixa eu ver se há alguma outra classificação. Substantivo, tá, gênero, não tem, né, em si. Então é isso aí, gente. Beleza? Ele é o gênero, vamos colocar, masculino, né? Mas em si não tem vamos colocar assim, uma contraposição. Como assim? Um ser que tenha o outro gênero, para dizer que não há gênero, por exemplo, né? Ou que há gênero, beleza? Só que muitas vezes nós acabamos dizendo que tal palavra tem um gênero masculino, certo? Não tem o outro gênero, mas é gênero masculino, porque na verdade não tem sexo, beleza? Gênero masculino, beleza? Mas vamos ficar por aqui então, nesta classificação. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Amarelos. E agora? Amarelos é um adjetivo, lógico. Adjetivo simples ou composto? Simples. Adjetivo, vamos dizer, restritivo ou um adjetivo explicativo? Neste caso aqui foi usado como restritivo. Porque diferencia, né, o óculos. Não é qualquer óculos, né? O óculos amarelo. E não é vermelho, não é azul, e aí vai. Beleza. É um adjetivo primitivo ou derivado? Primitivo. Beleza? Então, é isso aí, né? Tá no grau comum, né? Tá em grau específico de comparação, de, por exemplo, superioridade, tá? Inferioridade, no superlativo, né? Beleza, então, vamos ficar por aqui também nesta classificação. Só que é uma questãozinha aqui. Nós temos de óculos amarelos. É uma locução adjetiva. Locução adjetiva. Só que a locução adjetiva tem o seu núcleo, que aqui vai ser óculos. Certinho? É o núcleo da locução adjetiva. Tá, beleza, mas olha só. Este não é um conteúdo mais para sintaxe, núcleos, tal, né? Sim, mas se, por exemplo, fosse a sintaxe, nós teríamos o núcleo do adjunto adnominal. Beleza? Que corresponde, então, à locução adjetiva, neste caso aqui. Tá? Então, tá aí. Nós fizemos a análise. Agora vamos para o conteúdo. Continuar a conceituação. Bom, gente, eu na última aula acabei ensinando os artigos, não é? Ensinei aqui os artigos porque havia, logicamente, muitas
questões importantes sobre o artigo, algumas exceções, né? Algumas curiosidades, alguns casos específicos, mas nós já estávamos aqui no pronome, inclusive vimos aqui até o pronome, né, de tratamento. E agora nós vamos dar continuidade no pronome interrogativo. Até tinha, né, deixado em vermelho aqui. Bom, então são os pronomes empregados nas perguntas, diretas ou indiretas, né? Que, quem, qual, quanto, onde. Exemplos. Quem poderá do mal o aparelhado livrar-se sem perigo? O Ministério Público precisa saber de quantas estradas o Brasil precisa. Esta primeira oração é uma interrogativa direta e a segunda é uma interrogativa indireta, tá? Que tens, guerreiro? Temos outra direta. Sei que te afligi. Temos aqui outra. Aliás, não sei que te afligi, né? Ou seja, temos aqui uma indireta, beleza? Então, simples, o pronome interrogativo. Há algumas explicações sobre ele? Sim, mas aqui nós temos somente a obrigação de reconhecê-los, tá? Eles geralmente vão se referir a uma palavra que vem depois, ou a nenhuma palavra, tá? Diferente do pronome interrogativo, que sempre retoma o nome que foi dito anteriormente. Aos pronomes possessivos, que logicamente fazem referência às pessoas do discurso, apresentando como possuidoras de algo, tá? Apresentando essas pessoas, né? Apresentando-as. Bom, concordo em gênero e número com a coisa possuída. Observe, então, primeira pessoa. Um possuidor, meu, minha. Vários possuidores, nosso, nossas, tá? Nosso, nossa, nossos, nossas, tá? Meu, minha, meus, minhas. Segunda pessoa, teu, tua, teus, tuas. Só que um só possuidor. Vosso, vossa, vossos, vossas, para mais de um possuidor. E agora a terceira pessoa, seu, sua, seus, suas, para um só possuidor. E seu, sua, seus, suas, para vários possuidores. Aqui fica igual, né? Vamos ver como é que é isso, né? Confunde. Um possuidor, meu, minha, meus, minhas, um só possuidor. Vamos ver, olha só. Este é o meu carro. Por favor, não o destruam. Eu não vou prejudicá-los. Vocês receberão o que merecem. Tá? Ou seja, aqui você tem alguma pessoa que está devendo, um dono de uma empresa que não pagou, alguma coisa assim, né? Então ele falou para não destruir o carro, que ele ia pagar o que deve, né? Vocês receberão o que merecem. Aí a frase ficou ambígua e as pessoas foram lá e quebraram o carro. Que vocês vão receber o que merecem? Nada. Né? A ideia dele pode ser esta. Bom, qual a questão? Vamos dizer que eu tenho mais de um carro e sou somente um possuidor. Então, só um pouquinho, deixe-me copiar e colar aqui. Estes são os meus carros. Só um possuidor. Estes são os meus carros, de uma só pessoa. Por isso que aqui o pronome meu ou meus, tá? Meu, minha, meus, minhas, referem-se somente a um possuidor. Agora vamos dizer que estivesse assim. Estes são os nossos carros. Tem mais de um possuidor e mais de um carro. Agora, estes são, olha só, na verdade, este é o nosso carro, tá? Então, este é o nosso carro. Nós temos mais de um possuidor e um só carro, tá bom? Então, por isso que são vários possuidores, mas o objeto possuído pode ser somente um. Mas observe realmente que o pronome concorda com o, no caso, objeto possuído, tá? Com a coisa possuída. Não que esteja endemoniada, tá? Beleza, então, este é o nosso carro, certinho? Então, concorda aqui com a coisa possuída. Agora, estes são os nossos carros.
Temos aqui nossos, concordando com a coisa possuída, mas aqui temos então mais de um possuidor para mais de um carro. Estes são os nossos carros. Pode ser, por exemplo, o carro de cada um, não é? Mas eles falaram, estes são os nossos carros. Ou então, são carros que pertencem a eles. É meu, e é dele também. Nós compramos juntos esses dois carros. Beleza? Então, vamos lá, temos aqui o emprego. Ó. Novamente, vem antes do nome a que se refere, podendo também vir depois do substantivo que determina. Neste último caso, pode até alterar o sentido da frase. Ó. Seu, sua, seus, suas. Pode causar ambiguidade. Para desfazê-la, deve-se preferir o uso dele, dela, deles, delas. Vamos ao exemplo? Ele disse que Maria estava trancada em sua casa. Casa de quem? Na casa da Maria ou na casa dele? E agora? Então, ele disse que Maria estava trancada na casa dele. Agora, resolvemos o problema. Ou, ele disse que Maria estava trancada na casa dela. Agora, resolvemos o problema. Beleza? Então, vamos lá. Temos aqui ainda. Pode indicar a aproximação numérica. Ele tem lá seus 40 anos. Beleza? Então, uma aproximação numérica. Ou nas expressões do tipo seu João, não tem valor de posse, por ser uma alteração fonética de senhor. Cuidado com isso, tá? Não vai ser, então, um pronome possessivo. E sim, logicamente, uma alteração de senhor. Beleza? Então, vamos lá. Continuando aqui, agora vamos iniciar o estudo do verbo. Agora sim, né? Nós temos aí algo bem longo, ou seja, com muito conteúdo. É o estudo do verbo. Então, vamos dar início aqui. Classificação dos verbos, tá? Temos aqui, então, os verbos são regulares, nós já estamos conversando sobre isso. Como eu falei, nós já vimos este conteúdo, né? No início do ano, inclusive, já estudamos no 7º, no 6º, né? E agora nós vamos, então, dar continuidade a este conteúdo só revisando, né? Uma revisãozinha bem rápida. São regulares aqueles que não, então, mudam tanto o radical quanto as desinências na flexão verbal. Quando você conjuga o verbo, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Não houve mudança do radical e nem das desinências. Verbo regular. Verbo irregular, aquele que tem uma certa mudança, uma pequena mudança. Você vai identificar, no caso, que esta mudança pertence a tal verbo básico. Como assim? O verbo estando, então, no infinitivo. Por exemplo, o verbo ter, tá? O verbo fazer. Tá? Eu faço, tu fazes, ele faz. Nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Dá para identificar. Eu fiz, ainda dá para identificar no pretérito perfeito. Tu fizeste, ele fez, nós fizemos, vós fizestes, eles fizeram. Dá então para, no caso, identificar que pertence ainda a este radical. Verbo irregular, aquele que há uma mudança, tá? Mas ainda dá para identificar o verbo básico. Defectivos. Vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui o verbo anômalo. É aquele que muda totalmente o radical. Na verdade, muda de radical, tá? Aqueles que incluem mais de um radical em sua conjugação. Por exemplo, os verbos ser e o verbo ir. Só estes dois. Eu sou, tu és, ele é. Olha só. Muda o radical. Nós somos, vós sois, eles são. Professor, mas dá para entender, porque você é o falante da língua. Agora, por exemplo, pergunte a uma pessoa que está acabando de entender a língua portuguesa, de compreender um pouquinho, uma pessoa que fala outra língua, para ver se ela vai conseguir identificar isso aqui. Agora, no passado, eu fui, tu foste, ele foi. Nós somos, vós fostes, eles foram. Não dá para identificar que se trata do mesmo, né, radical. O verbo ir também. Eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, vós ides, e eles vão. Olha só. No pretérito perfeito, o mesmo do, no caso, verbo ser. Eu fui, tu foste, ele foi. Nós somos, vós fostes, e eles foram. Beleza? Então, nós temos realmente um verbo que muda totalmente o radical. Muda, na verdade, de radical. Inclui mais de um radical em sua conjugação. Beleza? Bom, nós vamos ficar por aqui. Nós vamos dar continuidade na próxima aula com a classificação dos verbos defectivos, tá bom? São aqueles que apresentam defeito. São 3, os defectivos impessoais, pessoais e unipessoais, tá bom?
E, logicamente, vamos dar continuidade no abundante, entre vários outros, tá? Vou deixar um pequeno exercício para a próxima aula. Resolvam, então, e vamos, no caso, no início da aula, resolver juntos este exercício e continuar a conceituação. Então, até a próxima aula e tchau, tchau, gente!